A paz do Senhor Jesus, amado e amada de Deus. Você acabou de entrar no canal do Pastor Lucas. Eu quero ser canal de bênção para te abençoar. E hoje você vai aprender o significado do deserto. E eu lhe passarei algumas estratégias para você sobreviver no deserto. Antes disso, aperte o link, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Agora preste bem atenção na palavra e o Senhor falará com você e você sairá deste vídeo edificado e com um pensamento totalmente diferente sobre o deserto. Em Deuteronômio 8, o Senhor pôs os filhos de Israel à prova no deserto por 40 anos. O fato de terem comido maná lhes ensinou que o homem vive pela palavra de Deus. Suas vestes não envelhecerão. O Senhor os castigou. Se eles servirem outros deuses, eles perecerão. Aqui você dá para entender que o Senhor, ele leva o povo hebreu ao deserto para passar 40 dias, o Senhor arrancando o povo da escravidão, Deus arrancando o povo da chibata e da cebola de Faraó. E o povo, por murmurarem no meio do deserto, tiveram que ser submetidos a passar 40 dias no deserto. Aqui você já percebe que o maior segredo para que nós viemos obter sucesso no deserto e provisão de Deus é não murmurar, não questionar e não reclamar. Agora, o que podemos aprender com o deserto? O que aprender no deserto? Aprender no deserto lhe ajudará a encontrar saída para problemas, além de portas e de escapes. Aprenda com aqueles que passaram por grandes desertos e hoje estão contemplando novidades de vida. Você pode estar passando por este mesmo deserto ou conhece alguém que esteja passando por essa mesma situação. O deserto, muitas das vezes, ele serve de escapes para nossas vidas. O deserto ele serve para nos livrar até mesmo da morte. O rei Acabe, quando recebe a profecia do profeta Elias, a sua esposa Jezabel, ela não se agrada. Elias ele tem que fugir para o deserto, se esconde na região de Querite, e no deserto Deus envia provisão para Elias. A Bíblia diz que pela manhã, pela tarde e pela noite, Deus enviava os corvos para levar carne e pão. E ao lado da caverna onde Elias estava no deserto, havia um córrego chamado Querite, e ali ele poderia se saciar com a água que Deus provia no deserto. Então, o segundo fato que eu posso te passar é que Deus, mesmo você estando no deserto, Deus ele envia provisão para você no deserto. Um dos paralelos estabelecidos entre a pessoa de Jesus é o primeiro homem, chamado Adão, e ambos foram submetidos a tentações. E, no entanto, responderam de maneira distinta e foram protagonistas de duas realidades, as quais persistem até nos nossos dias. Então, aqui você vai perceber que, no princípio do desenvolvimento da humanidade, Adão foi submetido à tentação. Jesus Cristo foi também no deserto submetido à tentação. E nem eles mesmos puderam se escapar de ser tentado pelo inimigo no deserto. Ou seja, Deus ele envia provisão para mim e para você no deserto. Mas também tem outra seguinte questão. O inimigo ele nos tenta no deserto. Então é sempre fundamental no deserto eu e você nunca esmorecer e perder a confiança no Deus de Israel. Estarmos sempre alimentados pela palavra e pelos mantimentos que Deus nos leva. Se a gente for olhar pelos olhos naturais, se alguém chegasse para você hoje, amado e meu amado que está me ouvindo, e dissesse hoje, você terá que entrar para o deserto sem previsão para sair. Eu tenho certeza de absoluta que a primeira providência que você buscaria era se encher de mantimento e de água para sobreviver no deserto. E se você não tivesse provisão para sair desse deserto, após todos os seus mantimentos acabarem, o que você faria para permanecer sobrevivendo? Então, aqui você já percebe que Deus ele é um Deus de provisão. Porque quando o povo hebreu sai do Egito, o povo sai sem mantimento, sem água. E Deus ele envia provisão no deserto. Ei, Deus enviará provisão no seu deserto
Basta você confiar e ele enviará provisão para você. No deserto, eu posso te falar uma coisa? No deserto você pode obter sucesso. Nos meus maiores desertos foi aonde eu pude contemplar o escape de Deus. Nos meus maiores desertos eu pude contemplar as mãos de Deus. Porque no deserto é muito difícil a gente até mesmo enxergar a Deus. Porque quando o povo hebreu se encontrou sem saída, o exército de Faraó vindo atrás, o mar vermelho na frente, montanhas aos dois lados, o povo de Deus ficou sem saída, ficaram sem saber o que fazer. Agora Moisés ele usa uma estratégia. Eu quero passar essa estratégia para você. Eu quero ser canal de bênção para te ensinar essa estratégia que em todos os desertos que eu passo, eu utilizo. A confiança em Deus. Moisés ele pergunta para Deus o que ele tem que fazer. Primeiro, você não murmura. Você pergunta a Deus o que você deve fazer. Então no deserto devemos estar atentos para saber o que devemos fazer. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, toca o cajado sobre as águas. Moisés toca o cajado sobre as águas do Mar Vermelho, o mar se abre, o povo de Deus passa. A Bíblia diz que foram estimadamente quase 13 milhões de pessoas, incluindo muitas crianças e mulheres. Agora vem outra questão. Deus ele dá tempo suficiente para o povo passar pelo mar. Mas quando o exército de Faraó vem com a intenção de passar pelo mesmo caminho, eles morrem. Ou seja, o caminho que foi preparado para você, o inimigo ele não vai passar para te matar. O caminho e o destino que foi traçado para a sua vida, ninguém conseguirá frustrar. Talvez no deserto, amigo, você só enxerga a perseguição. Você só enxerga um cenário sem saída. Mas é no deserto que Deus preparará um caminho para a vitória, para você alcançar a terra que mana leite e mel, a nova Canaã. É no deserto que você verá os corvos trazer água, pão e carne. É no deserto que você verá a mão de Deus. Qual o propósito do deserto? Deserto é lugar de enterrar o passado. É uma nova geração surgiu para entrar na terra prometida. Sim. E uma nova geração surgiu para entrar na terra prometida. Ou seja, o segundo propósito de um deserto é enterrar o passado. Quantas pessoas vivem um cenário diferente, mas no seu interior permanece com um passado tão atual? Ou seja, vive em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas o seu interior ainda está sobrecarregado de mágoas, de desejos, de cicatrizes do passado, de traumas do passado. Ou seja, o deserto ele nos ensina a desejar viver coisas novas. Porque no deserto, o nosso maior desejo é se livrar daquilo que estamos presos. Se livrar do cenário que não conseguimos sair. Porque o deserto, você olha para todos os lados, anda para todos os lados. É como se você estivesse andando em uma rua em círculo. Você nunca chega a lugar nenhum. Então, o seu maior desejo é sair daquilo. É sair daquele lugar, é se livrar daquilo. Então, o nosso maior ensinamento que podemos levar no deserto é enterrar o nosso passado. Enterre o seu passado. Enterre as coisas que aconteceu com você no Egito, porque para você viver em uma terra que mana leite e mel, é necessário você usar uma terceira estratégia: enterrar o passado. Mas você não enterra o passado na terra nova, você enterra o passado no deserto, para que quando você sair do deserto, você saia totalmente diferente, você saia com a mente diferente, com pensamentos diferentes, com planos e sonhos diferentes. Agora você entende que o deserto não é somente um lugar para você passar, é um lugar para você aprender. Então a primeira estratégia que eu e você devemos usar é confiar em Deus. Segunda estratégia que nós devemos usar é enterrar o nosso passado. E a terceira estratégia que todos nós devemos usar é não murmurar no deserto. Não murmure. Já percebeu que quanto mais você murmura, mais você permanece no deserto? Já percebeu que quanto mais você tenta trilhar outros caminhos,
mais prolongado fica o seu tempo no deserto, é porque você ainda precisa enterrar coisas que você vivia no Egito. É necessário, muitas das vezes, enterrarmos raízes do Egito. Então, meu amigo e minha amiga, ouça essas palavras e saia com a mente totalmente diferente. Moisés, ele foi um grande gestor para liderar o povo de Deus. Então, você já começa a perceber que Moisés não é qualquer pessoa. Você vai perceber que Moisés, ele tinha um dom. E Moisés se acovardou. Mas como? Como que o homem que nasceu de hebreus, cresceu no Egito, com os costumes do Egito. Agora você vai perceber que a coragem que Moisés ele tem de abrir mão dos princípios que ele aprendeu, de abrir mão de toda a mordomia, de abrir mão do seu cargo de príncipe do Egito, para viver algo que nem ele mesmo sabia se iria dar certo. Quando nós entramos no deserto, nem sempre entramos confiantes que tudo dará certo. Somos motivados por uma fé. Somos impulsionados por uma fé. Eu quero te impulsionar através desta palavra. Ou seja, aos nossos olhos físicos, seria impossível o povo sobreviver 40 anos no deserto. No deserto não tem comida, no deserto não tem água, no deserto não tem nada. Mas sobreviveram 40 anos no deserto. Então, meu amigo e minha amiga, você é mais que vencedor. Você está sobrevivendo no deserto, e no deserto você pode enriquecer, no deserto você pode prosperar, no deserto você pode crescer, porque para Deus nada é impossível. E eu quero deixar uma interrogação na sua cabeça. Eu quero deixar algo que talvez marque muito a sua mente, marque muito a sua vida, essa pergunta que eu vou fazer. E essa pergunta é muito simples. Você acredita que no deserto Deus pode enviar providência? Porque quando acreditamos que Deus ele pode enviar providência, nós não temos pressa para sair do deserto. Porque nós acreditamos que aquele cenário que estamos vivendo de deserto é para nos ensinar a confiar em Deus, é para nos aperfeiçoar. E o deserto nos impulsiona a chegar aonde Deus quer. Oh, glória! O deserto ele vai te impulsionar, amigo e amiga, a chegar aonde Deus quer. Talvez se Moisés não levasse o povo pelo caminho do deserto, eles não chegariam na Nova Canaã. Então, acredite sempre que para chegarmos aonde queremos, é necessário passarmos por lugares que não queremos passar. É necessário nós vivenciarmos momentos que nós não queremos vivenciar. É necessário experimentarmos a experiência que nós não queremos viver. Porque quando nós recebemos uma promessa, imediatamente o primeiro desejo que vem no nosso coração é de viver a promessa. Olha, aqui você vai perceber que Moisés, nascido do povo hebreu, Moisés foi levado à terra do Egito ainda muito cedo, irmãos, onde foi criado, anos depois, quando se escondia do seu próprio pecado. Deus o chamou e foi a partir daí que a história do líder Moisés se iniciava. Embora tivesse medo e dificuldade em falar, Deus o usou para que libertasse o povo escolhido do jugo do Egito, iniciasse sua jornada pelo deserto, rumo à terra prometida. Foi nessa peregrinação descrita na Bíblia, que chamamos Êxodo, que os problemas na gestão de Moisés começaram a surgir. Ou seja, enquanto Moisés estava liderando sozinho, alguns problemas começaram a surgir. Então, Moisés ele usa uma fundamental estratégia que todos nós líderes, pastores, obreiros, evangelistas, missionários, ou até mesmo você que tem alguma empresa, você que lidera um grupo, você que lidera um movimento, você deve usar estratégias.
E a primeira estratégia é conseguir pessoas para te auxiliar, levantar pessoas de confiança para te ajudar a alavancar aquele projeto, a impulsionar os projetos para frente, porque sozinho você não vai conseguir. Moisés já estava se sentindo fadigado de carregar a responsabilidade de tantas pessoas sozinho nas suas costas. A multidão de pessoas era tamanha, dentre homens e mulheres e crianças. Nesse período, Moisés já liderava o povo hebreu e exercia as funções de instruir o povo acerca da lei de Deus, julgar as causas que surgiam no meio do povo. No entanto, por causa do grande número de pessoas, Moisés passou a ficar sobrecarregado. Então, você não vai conseguir impulsionar a sua empresa, você não vai conseguir impulsionar a sua família, você não vai conseguir impulsionar o seu ministério ou qualquer que seja algo que você esteja liderando sozinho. Você precisa de alguém ao seu lado para te ajudar. Por mais que você seja um líder, você precisa até mesmo do menor para te impulsionar. No entanto, agora Moisés ele ouve conselhos do seu sogro. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Aqui, o sogro de Moisés fala com Moisés que Moisés não vai conseguir dar conta de todas as responsabilidades desse povo sozinho. O próprio sogro de Moisés orienta Moisés que Moisés não vai conseguir, por mais que ele esteja com a mão de Deus. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. Olha, aqui o sogro de Moisés está passando um conselho para Moisés. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha entre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Ou seja, olha, perceba aqui. Quando você está rodeado de pessoas sábias, a sua sabedoria vai alavancar. Os frutos da sua sabedoria vai ser aperfeiçoado. Aqui o sogro de Moisés está coberto de sabedoria. Olha só o que ele diz para Moisés. Olha Moisés, escolha entre todo este povo homens capazes, de garra, tementes a Deus, que não se desvia para deuses estranhos, dignos de confiança, ou seja, pessoas de confiança, que mostrava confiança, que honrava ao chamado de Moisés e aos desígnios de Deus. E que não vive de ganhos desonestos, ou seja, pessoas de caráter. Ou seja, um tipo de pessoa que devemos ter ao nosso lado para crescermos é pessoas capazes, pessoas que têm garras, pessoas que estejam dispostas a fazer, pessoas que não colocam desculpas, pessoas que não colocam impedimentos, barreiras, pessoas que arregaçam as mangas e entram na guerra com você, toma a frente do trabalho com você e faz as coisas acontecerem. Em segundo lugar, alguém temente a Deus. Você quer ser feliz no seu trabalho, na sua igreja, na sua empresa? Ande com pessoas tementes a Deus. Porque pessoas tementes a Deus fazem coisas de Deus. Têm atitudes que condizem aos desígnios de Deus. E outra coisa, terceira coisa que o sogro de Moisés orienta Moisés é alguém de confiança. Pessoas de confiança. Porque a pior coisa que nós podemos fazer na vida é estar vivendo com pessoas que não têm e que não nos demonstram confiança. Que não tem confiança e que não nos demonstra confiança. E quarto conselho que o sogro de Moisés orienta Moisés. Olha, Moisés, e também, para encerrar aqui, consiga mais pessoas que vivem de ganhos honestos, que não vivem de obras desonestas, de maneiras desonestas, sabe? Que vivem de formas limpas, puras e retas diante de Deus. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões.
Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Ou seja, quando você levanta pessoas capazes para te ajudar a desenvolver o projeto de Deus no deserto, olha, irmãos, essa é uma estratégia para líderes. Essa é uma estratégia para pessoas que estão em posições de cabeças. Você precisa ter pessoas do seu lado, amigo. Se você está vivendo em uma arrogância de que você pode fazer sozinho, de que você consegue sozinho, essa sua estratégia é tola e você não vai conseguir alavancar seu ministério, sua igreja, seu relacionamento, sua empresa, ou seja lá o movimento que você seja cabeça. Você precisa levantar pessoas orientadas por Deus para decidirem algumas questões fáceis, para aliviar a responsabilidade para você. Essa é uma estratégia para líderes, para pessoas que lideram. Porque normalmente os líderes, eles acham que por ser o líder, ele pode conseguir administrar tudo sozinho. Então essa estratégia Moisés usou para conseguir guiar o povo. Eu já falei aqui de baixo para cima as estratégias que devemos usar. Para quem está embaixo, a estratégia é confiar em Deus. Não murmurar no deserto. Agora, para os líderes é estabelecer pessoas para lhe ajudar, a liderar, a guiar, para que tudo aquilo que você está sobre a frente seja próspero. Isso tornará mais leve o seu fardo, irmão, porque eles o dividirão com você. O conselho de Jetro visava a efetividade do trabalho que Moisés vinha fazendo, bem como o bem-estar do povo e do próprio Moisés, irmãos. Porque uma pessoa que faz tudo sozinha, que toma a frente sozinha, ela se torna uma pessoa cansada, de alma cansada, de psicológico cansada, ela se torna uma pessoa fadigada, irmãos. Cansada de carregar tantas responsabilidades sozinhos. Dessa forma, aceitando a instrução do sogro, Moisés escolhe homens capazes e os coloca como líderes do povo. As coisas a partir desse momento começaram a funcionar em grupos grandes e pequenos, cujos líderes julgavam as causas do povo e tudo era melhor administrado. 4 lições de gestão que aprendemos com Moisés, irmãos. Ao longo de toda a Bíblia e também na história de Moisés, conseguimos enxergar grandes qualidades, irmãos, e verdadeiras lições de gestões. A partir de agora, você vai conhecer 4 delas. Primeira, humildade. Irmãos, essa estratégia para líderes, pastores, donos de empresas, ou líderes de grupos, pessoas que estão exercendo uma função importante. A primeira função de um líder é ser humilde. Ainda que Moisés fosse um líder bastante influente, nem por isso deixou que o ego dominasse. Na realidade, ele tinha muita facilidade em assumir suas limitações e reconhecer que precisava do Senhor para qualquer coisa. As Escrituras afirmam isso, meus irmãos. Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. É a Bíblia que diz. Quando falamos de gestão, imediatamente associamos a uma posição de autoridade ou até mesmo superioridade. No entanto, quando observamos a vida de Moisés, percebemos que, ao contrário disso, a liderança e a gestão requerem humildade e mansidão. Jesus foi assim também. Portanto, devemos imitá-lo, irmãos. Agora, a segunda maior estratégia e lição que Moisés nos passa é liderança. Enquanto líder de todo o povo de Israel e supervisor dos demais homens que encarregou os grupos, Moisés demonstrou ser sábio e paciente. Olha para isso. Moisés a todo momento demonstrava ser sábio e paciente. Pense comigo. Antes de dividir o povo em grupos, Moisés passava seus dias em pé diante do povo, a fim de julgar suas causas e consultar a Deus. Ou seja, uma fundamental estratégia para todos nós que estamos vivendo em algum deserto. E como eu já falei, o deserto é para nos impulsionar a chegar onde Deus quer.
o deserto não é morada de ninguém. Talvez o povo estava passando 40 anos no deserto e eles imaginavam que ali seria a morada eterna deles. Mas não, Deus estava impulsionando o povo para viver algo melhor, para viver uma terra que emanava leite e mel, a nova Canaã. Ele era para além de alguém que dita o que as pessoas devem fazer. Alguém que se importava genuinamente com seu povo, procurando guiá-los através da vontade de Deus e auxiliá-los em suas necessidades. Agora você percebe que Moisés, ele a todo momento uma forma e um exemplo de liderança atenciosa. Talvez se Moisés não usasse essas ferramentas e essas estratégias, talvez Moisés não conseguiria viver no deserto e muito menos liderar o povo no deserto. Sua liderança, portanto, transcendia a posição. Veja algumas dicas sobre esse tema, meu irmão, e desenvolva sua liderança também. A formação de um líder indica muita paciência, muita sabedoria, muita mansidão, muita humildade. Sem essas estratégias, você não vai conseguir levar o povo pelo deserto até a terra que Deus quer. Sem essas estratégias, você não vai conseguir passar muito tempo no deserto, você vai morrer. Terceira lição que Moisés nos dá é trabalho em equipe. Olha a estratégia que Moisés ele tem para desenvolver a liderança no deserto, para eles chegarem onde Deus quer. Antes mesmo dos grupos serem divididos sob a liderança de diversos homens, Moisés já trabalhava em equipe. Um exemplo claro disso foi o início do seu chamado por Deus diante de Faraó. Moisés sempre se apresentava juntamente com Arão, o seu irmão, o único irmão homem, na verdade, que falava por ele. Na ausência de Moisés, ele tinha alguém para falar por ele, então ele tinha essa estratégia. Ou seja, se Moisés não tivesse a estratégia de levantar alguém para falar por ele, quando Moisés estivesse ausente, o povo estaria disperso e se perderia no deserto e morreria por não estar vivendo nos desígnios de Deus. A questão é, tem que ser de confiança, que falava por ele. Além disso, Moisés tinha em Miriam, sua outra irmã, também uma auxiliar. Depois, os exemplos ficam ainda mais claros, irmãos. Presta atenção. A divisão do povo em grupos e o levantamento dos auxiliares de Moisés e posteriormente ainda a figura de Josué. Aqui você vai perceber que após Moisés morrer, Josué ele passa a assumir a posição de Moisés. Moisés ele não consegue chegar na terra que manda leite e mel, mas ele passa esta função para o jovem Moisés, que era muito jovem. Josué era muito jovem, Josué se sentiu incapaz. Muitos não acreditaram na capacidade de Josué, porque Josué ele era muito jovem, mas Josué ele tinha uma ferramenta que a Bíblia deixa bem clara. Josué ele tinha estratégias de guerreiro. Ele era capaz de enfrentar as dificuldades no deserto sem murmurar, sem ter dor de cabeça, sem se desesperar. Não é à toa que depois ele foi sucessor do trabalho, irmãos, de Moisés, e finalmente chegou à terra prometida. Então, agora Moisés, ele, além de Arão, seu irmão varão, e além de sua irmã Miriam, que era sua auxiliar, Moisés ele tem duas pessoas o auxiliando pessoalmente. Josué, que foi o seu sucessor, e ele ainda cria outra estratégia para as funções ficarem mais divididas e alavancarem a sua função de liderança no deserto. Ele levanta Iur, que na ausência de Moisés, Iur segurava o cajado de Moisés. Então, eu espero que você tenha adquirido muito conhecimento nessa palavra, e você entender que para sobreviver no deserto, não basta somente ter garra, não basta somente ter recursos, não basta ter disposição, basta ter estratégia para que quando o pão e a água acabar, você não morra. Curve a sua cabeça que eu vou orar pela sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Deus que foi com Moisés, Deus que está sendo com essa pessoa que está passando por este deserto. Senhor, eu quero te pedir que
Quando essa pessoa, Pai, repassar esta programação, esse vídeo, que ela venha sair totalmente diferente, disposta a permanecer no deserto, por saber que no deserto ela vai ser levada ao lugar que Deus preparou para ela. Senhor, eu sei que no deserto é muito difícil. Eu sei que no deserto muitas das vezes falta pão, falta água, falta esperança. Mas eu sei que é no deserto que o Senhor irá prover todas as coisas. Eu sei que é pelo caminho do deserto que o Senhor me dará livramento. Eu sei que é no caminho do deserto que o Senhor levará esta pessoa a uma posição que nem mesmo ela imaginaria chegar. Então, eu quero te abençoar. E este conhecimento leve para toda a sua vida. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, por favor. Porque alguém precisa ouvir essa orientação. Eu quero pedir a todos os dias a Deus que te abençoe. E seja forte, corajoso. E tenha muita estratégia para sobreviver no deserto. E quando houver alguma dúvida do que fazer no deserto, ouça novamente essas instruções e orientações do seu amigo, Pastor Lucas. Deus abençoe e que a paz esteja convosco.